Galera, o nosso convidado de hoje morou quase um ano na rua como um mendigo. Ele trocou uma Bíblia por um banho, depois de muitos meses sem banho. Ele, depois de tudo isso, conheceu a Jesus. Ele foi restaurado, começou a trabalhar. Ele, na verdade, morava na rua tendo um diploma. Depois ele conheceu Jesus, montou uma empresa, chegou a ter 6 escritórios em um ano e meio. Depois ele deu esses escritórios, foi morar numa van para pregar o evangelho. Deus chamou de volta e resgatou de novo, deu uma nova palavra. Hoje é empresário, tem uma empresa com mais de 140 franquias. E mais, vocês têm que ouvir o que o César Zanoni Oficial tem para nos dizer no nosso podcast. É isso aí, galera. Estamos começando mais um programa Conexão do Reino. E hoje, vocês não têm ideia do nosso entrevistado. Cara, que história maravilhosa. Que relato ele me trouxe na rádio. E eu fiz questão, pedi, supliquei. Nem foi muito não, porque ele já se predispôs a vir. E César Zanoni, uma história maravilhosa. Vocês não têm ideia do que vocês vão ouvir hoje. Um grande empresário, homem de Deus, submisso à palavra, sabe, emana conhecimento. E não só isso, né, gente? Um cara que tem uma história muito bacana e de sucesso, né? Como eu sempre digo para os meus convidados, César, Conexão do Reino é um momento que a gente bate um papo com pessoas do reino, mas também que obtiveram sucesso. Amém. Porque a internet está cheia de gente que tem tudo e menos sucesso, né? A internet está cheia de gente que quer ensinar tudo, mas não é especialista em nada, né? Então, pessoal, bem-vindo, César. Amém. Graças a Deus pela tua vida. Boa tarde, bom dia, boa noite. A internet é uma loucura, né, cara? Nos permite aí viajar. Chegou agora de viagem? Cheguei agora. Veio pro nosso podcast e vai ficar trabalhando. Aí eu fico hoje e amanhã eu já tenho que ir embora. Vou cara, tentar olha, ir, né? Se existe a inveja santa, eu te falo que eu teria ela, viu? Porque, eu vim de Floripa pra cá e agora tu foi pra lá, né, cara? Mas eu me canso, a viagem pra mim não é bom, eu não sei se tu vai aguentar ficar lá não, porque lá é muito gostoso, mas o ritmo lá é diferente, entendeu? Sabe aquela cidade que você vai no cartório na hora do almoço, estamos fechados pro almoço, isso sabe? Também. Tipo, você vai fazer um negócio, não, pro almoço fecha, então lá é bem assim, né? Aqui em Brasília, cartório não fecha pro almoço, né, cara? São Paulo, corrido. Lá as coisas fecham, isso dá onda, dá sol, praia, estamos fechados, voltamos aí mais tarde. Verdade. Gente, César, obrigado aí mais uma vez. Cara, que loucura, hein, a sua vida, uma empresa gigantesca, a gente vai falar. Mas, acima de tudo, teu testemunho, César, me impactou. Teu testemunho, né, de falar que você foi, cara, quase um morador de rua, né, cara, e passou fome, passou necessidade aqui em Brasília, e depois foi resgatado, cara, depois de se converter. Como é que foi isso? Conta a tua história aí pra nós aí, pro pessoal entender um pouco. Quem é o César Zanoni? Bom, na verdade eu morei, né? Eu morei na rua por um ano. Morei literalmente. Tipo, se abandonou, assim, vou pra rua. Eu fiquei sem tomar banho quase 9 meses. Perdi 4 dentes da boca, eu peguei infecção no canal da urina, eu não comia, eu tinha 50 e poucos quilos. Eu tinha 23 anos. Uau! Eu vim para Brasília para uma proposta de emprego. Eu estava em Belo Horizonte. Novo, eu saí de casa com 17 anos, meu pai havia falecido, e aí com isso eu fui para o sul, tentar reconectar com alguma origem, não consegui, com os familiares. Nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. Tá. E aí, de São Paulo, eu fui para o sul do sul, porque a família toda é do sul, e eu fui para Belo Horizonte, trabalhando numa empresa já. E aí fui estudando, não parei de estudar. Tá. De BH, eu recebi uma proposta para vir para Brasília. Para trabalhar numa empresa muito grande, trabalhar com vendas. Chegou em Brasília, essa proposta não aconteceu, as coisas não fluíram, as coisas não deram certo. Eu acredito hoje, né, no meu pensamento, eu tenho convicção plena que Deus tinha um encontro comigo. Certo. Deus tinha um encontro para mudar a minha vida. Eu venho de uma família espírita com católico, e até os 23 anos eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não tinha contato nenhum com a Bíblia. E nisso eu cheguei em Brasília, o emprego não deu certo,
e as coisas não aconteceram. Sem família aqui? Sem família, sem amigos, sem nada. nada. E minha família é curta, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Meu pai havia falecido, tinha eu, meu irmão. Meu irmão tinha saído para estudar, em casa só ficou minha mãe. Em casa tinha um telefone fixo, que na época valia uma nota, né? A linha fixa. E minha mãe vendeu a linha fixa para poder se sustentar, né? Porque a gente vivia da renda do meu pai. A gente vivia das condições que meu pai colocava em casa. Entendi. Então, quando meu pai faleceu, as coisas ficaram meio turvas em casa. E aí eu saí para trabalhar, meu irmão saiu para estudar, e essas coisas foram acontecendo. E eu acabei parando na rodoviária, não tinha para onde ir. Não tinha, e ali eu fui, passou um dia. Os 3, 4 primeiros dias eu ainda tentei arrumar um emprego. Fui na galeria do emprego, só que quando eles perguntavam, me passa um telefone, um endereço, eu não tinha. E aí as próprias empresas, elas não queriam contratar alguém que não tinha referência nenhuma. Mesmo tendo um feeling de venda, mesmo, mesmo, nada, nenhuma porta abriu. Nenhuma porta abriu. Eu já era formado em administração e contábeis. Sério? Já tinha feito administração e contábeis. Mesmo assim, a porta, mesmo assim, não aparecia. Nós vamos marcar uma entrevista, nós vamos marcar alguma coisa e nunca aparecia. Porque aí todos os dias eu tinha que ir lá. Como não tinha contato, todos os dias eu ia lá. Né? Passava ali em frente ao Conjunto Nacional e tinha uma galeria de emprego ali. E dormindo aonde? Dormindo na rodoviária. Começou a dormir lá? Comecei a dormir na rodoviária. No canto, num banco? Papelão. Tipo, pegou um papelão de alguém? Peguei né? Lá você chega lá, você já vai se ajeitando. As pessoas vão se ajudando. As pessoas, elas se ajudam. Tipo, chegou e falou, você é novo aqui. Eu cheguei num canto, fiquei sentado num canto, encostado ali perto da pastelaria Viçosa. E aí uma mulher veio e ela me ajudou. Tipo, cara, o que passa na tua cabeça? Porque eu cheguei arrumadinho. E aí ela falou assim, ela perguntou se eu tinha ido comprar droga. E aí eu falei que eu não tinha vício, eu nunca tive vício nenhum, né? Nem cigarro, nada. E aí eu falei, não, eu estou aqui porque eu tentei arrumar um emprego e não consegui, eu não tenho onde morar. E aí eu vou ficar aqui essa noite, é só essa noite. Eu falei para ela, é só essa noite. Aí ela deu risada e saiu. Aí eu fiquei ali, fiquei deitado num papelão que tinha ali. Quando deu por volta mais ou menos, eu lembro bem cedinho, eu não lembro o horário, mas quando umas 5 da manhã os ônibus já começou a fazer barulho ali. Porque os ônibus vão chegando ali na rodoviária ali, né? Que ela é aquela que todos os ônibus passam por ali, né? Tipo a central. É a central lá no plano. E aí eu acordei, fui lá na galeria de emprego, não dava. No outro dia à noite lá de novo. Na terceira noite, aí já me levaram sapato, já me levaram um bolsa que tinha minhas roupas, já me levaram tudo. Você dormindo? Dormindo. Na terceira noite, eu só estava com a roupa do corpo. E descalço. Meu Deus. E ali... Aí... E caiu... Mas o que tu passa na tua cabeça assim? Meu Deus, vou virar morador de rua assim ou não? Por incrível que pareça. Vou tentar, vou continuar. Todos os dias eu tenho um pessoal lá que tinha uns restaurantes e o pessoal dava comida. E eu ia lá e eu falava, se tiver alguma coisa para me fazer, lavar alguma coisa, tudo, deixa que eu dou uma limpada aqui para vocês me darem uma comida. Mas eles falavam, não, é melhor você não ficar próximo e eu levo a comida quando sobra aqui, eu junto a comida aqui e entrego para o pessoal. E eu falava para o rapaz, eu falava assim, eu ainda vou ser empresário aqui nessa cidade. Eu não sou desse lugar, eu estou aqui passando um tempo, eu estou aqui passando uma fase, eu não sou daqui. 24 anos. 24 anos. Formado em administração contábeis. Isso. E ali, morando ali... Isso foi que ano? 2000? Isso foi... Bom, a minha empresa fez 20 anos agora. Então, foi 20 anos atrás. 2002. Anos atrás. Eu tenho 43 agora, eu tinha 23, isso mesmo. Então, nessa fase, eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Só que o tempo foi proletando, foi processando, foi passando. E eu ficava ali, eu lembro que quando fez uns 3 meses, mais ou menos, para 4 meses... não acontecia nada. E eu estava lá parado e eu ficava imaginando o que eu podia fazer. Então eu saía andando. E eu andava ali... Com a roupa do corpo, descalço, conseguia sapato? Não? Ali descalço.
De vez em quando, o que acontecia? Lá, você conseguia achar um chinelo de um par ou de outro, jogado, alguma coisa assim, cedinho. Porque o pessoal dorme e cedinho eles somem. Se você for na rodoviária, você não encontra com eles. Quando é mais tarde, no final da noite, você pode passar lá de madrugada, você vai ver eles se amontoando lá num canto. Ou seja, sempre estão por ali. Dificilmente ninguém assim vira e fala, vou morar na rua. Acaba acontecendo uma situação que leva para outra, que leva a outra. Isso mesmo. E quando você vê, você não tem o que fazer. Tá ali naquela situação. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha dinheiro para voltar. Eu não tinha grana para voltar. Eu não tinha o que fazer. E eu não esperava. Não tinha celular naquela época. Não existia celular, coisas, esquece. Né? Celular, eu lembro que na época o celular era aquele que abria Nextel, assim, subia uma antenona. O Motorola P90. Era gigantesco, era uma coisa... Tijolão, né? Raridade. E aí, sem contato. E eu fui ficando ali, comia... É tão engraçado isso, porque assim, gera algumas coisas em nós assim que é difícil lidar. E, por exemplo, hoje eu tenho uma grande dificuldade de comer com a mão. Porque eu comi tanto com a mão ali do chão, do que caía, do que sobrava da pastelaria Viçosa, que hoje eu não consigo comer com a mão. E você voltou já hoje assim como empresário na pastelaria Viçosa? Voltei lá. Legal. Vi os empresários lá, um tempo atrás, logo quando eu saí, que eu montei o escritório, que eu comprei um carro, eu entrei com o carro lá na rodoviária. Hoje eu tive já meninos na casa de recuperação, que eu tenho uma casa de recuperação, que era da rodoviária. Que legal. Entendeu? A sogra de um grande amigo meu que é empresário aqui, a sogra dele era a mulher que cuidava de limpar a rodoviária, e quando eu ganhei uma Bíblia que eu troquei por um banho, ela que me deu o banho. E eu não sabia, um dia eu contando a história para ele na casa dele, ela falou, então foi você que eu dei o banho, porque ela trabalhou muitos anos na rodoviária, lavando a rodoviária. Meu Deus, que coisa, César. Ela mora no Recanto da Zema. E aí, todo esse processo, ele vai acontecendo, porque assim, o ser humano ele vai se adaptando. A gente acha que nós não temos força para passar por certas situações, mas temos sim. Sem dúvida. Deus, ele capacitou a gente de uma força que você só vai saber a hora que você entrar no deserto mesmo. Sem estar lá, você não vai saber que você tem essa força. Então, perfeito. Quando eu fui me adaptando naquele processo, mas eu não fui fazendo parte do processo, eu fui me adaptando, mas não estando junto. Por exemplo, eu não usava droga, eu não vendia droga, essa era a parte difícil. Não conhecia Deus ainda? Não conhecia Deus. Eu fui conhecer Deus com 8 meses na rodoviária, 8 meses, foram entregar sopa na rodoviária. E aí, um rapaz foi lá evangelizar. E esse rapaz falou de Jesus para mim. E aí, esse rapaz, eu lembro que eu falei, ele falou assim, você já comeu? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você precisa comer. Eu falei, tá. Aí ele trouxe a sopa e ele falou assim para mim, assim, você conhece Jesus? E eu falei assim, não. Ele falou assim, você precisa conhecer Jesus. Eu falei, não, eu preciso de um emprego. Se você quiser me ajudar, me dê um emprego. Me arruma um emprego que tá bom. E ele falou, não, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, Jesus que vai mudar a tua vida. E ele era imagina, né? Um cara com uma situação de rua, morando na rodoviária, às vezes ouvir, é até difícil pregar o evangelho. O cara tá numa situação, cara, não quero Jesus, eu quero um emprego, né? Eu lembro que eu não me movia, né? nem para escutar ele, eu ficava sentado lá, porque chegou uma hora que a rodoviária virou a sala da minha casa. Eu já não me importava se pessoas estavam passando, estavam me olhando, era como se eu estivesse na minha casa. De tanto tempo que eu já estava ali. Sem banho. E outras pessoas, você chegou a ter contato, assim, virar amigo de outras pessoas também que são de moradores de rua? Virei amigo de e eles contavam histórias dele também, assim? Contavam, mas assim, como a maioria usa droga, então acabava ficando difícil da gente ter um envolvimento, porque eles estavam muito envolvidos com droga, eles queriam o tempo todo usar droga. Para tentar sair um pouco daquela realidade, né? Vive 24 horas na droga, o povo lá. É o tempo todo atrás. Quando não está usando, está andando atrás de dinheiro para comprar. É escravo daquele sistema, é escravo daquilo. E eu ficava sentado ali. Quando o rapaz falou para mim que eu precisava conhecer Jesus, eu falei para ele assim, eu preciso de um emprego. E ele virou para mim e falou exatamente assim, não, você precisa conhecer Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma Bíblia para você. Aí eu falei, me arruma um emprego que você vai me deixar alegre. Eu preciso de um emprego. Quando foi na quarta-feira, ele passou lá com uma Bíblia. E nada. Aí acabou. Depois de um certo tempo, você já largou a mão de
buscar emprego? Já. Já não, não vou Não, conseguir. quando Se entregou. Você está sujo, você não consegue nada. Sujo, rapei minha cabeça, nunca mais cresceu o cabelo, nada. E tudo que você imaginar foi acontecendo. Tudo. Aí peguei infecção no canal da urina. Meu Deus do céu, não dava. Abaixo mesmo das condições. Uma roupa, eu tinha uma calça que se eu fizesse assim nela, ela rasgava. Porque ela ficava no meu corpo direto. Então, se eu mexesse nela assim, ela já estava podre já, ela rasgava. Banho, então? Não, 8 meses sem banho. 8 meses sem banho, irmão. Cara. Sem banho. Deus, sem banho, Hoje, assim, as pessoas, elas... Hoje, olha o César, eles nem andam, consegue não, imaginar, mas eles né? andam comigo, eu durmo em qualquer lugar. Para mim não tem frescura, não tem... Eu estou em qualquer lugar. A única coisa que eu acho que gerou algum tipo de trauma, que eu não sei, comer com a mão. O resto eu durmo no chão, durmo em qualquer canto, não tenho problema com isso, não tenho problema com nada disso. Mas comer com a mão é um negócio que acho que mexe muito, porque... Talvez te faz lembrar aquela situação, faz lembrar, né? Na hora eu lembro. É o que realmente te dá o gatilho de lembrar. Mas é uma das coisas que hoje me deixa com o pé no chão. Esses dias eu estava meio cabeça virada, nervoso com algumas coisas da empresa, preocupado com algumas coisas da empresa, e aí eu cheguei no escritório, e eu tenho um carro lá muito antigo, que é um dos primeiros carros que eu comprei, um Vectra 98, e eu tenho ele até hoje lá, e eu estava muito nervoso e tudo mais, aí eu saí do meu carro, entrei no escritório, e o carro estava lá, eu falei, me dá a chave do carro aqui que eu vou dar uma volta. Na hora que eu entrei no carro, que eu senti o cheiro do carro, aí Deus falou comigo, não esquece de onde você saiu. Meu Deus. Você está nervosinho aí por quê? E aí a hora que você acalma, você não tem por que ficar nervoso, porque você lembra de onde você veio e você não tem mais a preocupação. O piso para mim é o chão da rodoviária. Ele voltou na quarta, me deu uma Bíblia. Quando ele me deu uma Bíblia, ele falou assim para mim assim, come do rolo, varão. E eu não entendia aquela linguagem que ele estava falando, né? Come do rolo. Eu imaginava literalmente que tinha que comer das páginas mesmo da Bíblia, né? Eu não entendia. Mas não deu nem tempo. Nessa mesma noite eu peguei a Bíblia, estavam lavando a rodoviária e eu troquei no banho. E aí eu não sei se eu fiz uma coisa boa, se eu fiz uma coisa ruim, porque estava num esfregão, aqueles esfregão grandão assim, e eles molhavam num balde com uma água verde lá, acho que até criolina tinha naquele negócio, e elas enxaguavam, eu jogava um jato de água, e aí eles me botaram assim numa escadinha, tem uma escadinha lá que desce para ir para o metrô, aí eu fiquei ali embaixo, perto da escadinha, aí uma foi com o esfregão e a outra com o jato d'água. Meu Deus. Passei acho que uns 3 dias com rindo, uma coceira. Cara, deve não, ser... eu passei uns 3 dias com uma coceira coisa no corpo. verde ali, meu irmão, deve ser para corroer. Eu fiquei pensando, eu não devia ter tomado esse banho. Não, podia ter tomado a água, mas não aquele sabão ali. Pois né, é. E aí eu fiquei 3 dias ali, coçando, e aí botei a mesma roupa. Na sexta-feira ele passou lá, perguntou se eu estava lendo a Bíblia. Eu falei que não estava lendo a Bíblia, que eu tinha trocado a Bíblia no banho. E aí ele já falou um monte para mim, como que você troca a palavra viva de Deus, a palavra rema, a espada da justiça. E eu, calma. Você nem sabe o que está acontecendo com isso, né, cara? E aí ele falou assim, esse cara foi um anjo de Deus na minha vida, cara. Foi um anjo de Deus. Ele falou assim para mim, assim, você vai ter uma festa e eu quero te levar nessa festa. E aí eu falei, eu não preciso de uma festa, irmão, eu preciso de um emprego. Você não está me escutando? Deixa eu te falar, eu preciso de um emprego. Ele falou, não, ele não me escutava. Não, você precisa ir nessa festa. Essa festa vai... depois dessa festa a gente vê um emprego para você. Eu falei, tá bom. E aí, quando foi no sábado, ele passou, foi uma luta para me colocarem dentro do ônibus, que o motorista não queria. Abriu a porta traseira do ônibus, sentei na escadinha, fiquei lá na escadinha até chegar na casa dele. E aí, entrei na casa dele, tomei um banho no chuveiro, botei uma roupa e nós fomos para o culto. E aí, quando chegou lá no culto, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, sabe? Nunca tinha entrado. E, foi um negócio sobrenatural para mim, porque o louvor era um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fiquei impactado, fiquei parado olhando.
E aí ele foi andando assim, eu sentei numa cadeira, e ele sentou do lado, sentou o pessoal, e aquele louvor lindo, sabe, aquela coisa maravilhosa mesmo. E eu fiquei sentado, admirando aquilo, que eu nunca tinha visto aquilo. E o pastor começou a pregar. Era um congresso, era uma festividade de um congresso, uma festa. Muitas barracas do lado de fora, canhão de luz, telão do lado de fora. E quando eu estava do lado de fora, eu não imaginava o que era lá dentro. E aí, quando eu entrei, que eu olhei, eu falei, meu Deus, nossa, eu estou numa igreja. Estou numa igreja. Sentei, e lá, o louvor cantando, eu não conhecia nenhum louvor que estava louvando, o pastor entrou para pregar, com um bigodão grossão, e pregando duro, a palavra dura, e falando, corrigindo a igreja, exortando a igreja, e ali ele começou no testemunho dele. E aí na hora que ele começou no testemunho dele, ele falou a quantidade de vezes que ele tinha quebrado na vida, e o quanto Deus estava levantando ele. Uau. Aí naquele momento, eu levantei da minha cadeira e fui lá na frente, sem apelo, não teve apelo. Eu parei na frente dele, e ele olhou para mim e falou assim, pois não, meu filho. E eu falei, eu preciso disso que você está falando. Amém. E aí ele desceu com muita autoridade, mandou eu ficar de joelho, orou, eu aceitei a Jesus, e ele falou assim para mim assim, você está tomando a maior decisão da sua vida hoje. Glória a Deus. Pô, cara, que coisa, hein? Ali eu não Deus tinha é noção bom. nem de quem era o pregador, para você ter uma ideia. Tão limpo que eu fui lá. É o poder de Deus quando entra. Eu fui muito limpo. transforma. Depois, só para você ter uma ideia, ele se apresentou e mesmo assim eu não sabia quem era. Ele falou para mim, ele falou, olha, meu nome é Silas Malafaia e o que você precisar, eu estou com uma banca minha ali, e eu vou te dar uma Bíblia minha. Mas eu não entendi, eu não sabia quem era Silas Malafaia. Uhum. Dali me levaram para uma salinha. Quando me levaram para uma salinha, eles foram pegar meus dados, porque a igreja é uma comunidade. Nesse movimento que teve, que o pastor terminou o culto, o povo foi embora. Quando eu saí da salinha, que me deram uma comida, que lá tem um refrigerante, boas-vindas, né? Uhum. Me apresentaram um discipulador lá, que o cara ia ser um cara que ia me discipular, e tudo na hora lá acontecendo. Lembro até hoje do menino, tudo, fiz amizade com ele, conheço ele, tenho ele no meu celular até hoje. E quando eu saí, todo mundo tinha ido embora. Aí eu dormi na porta da igreja. Aí quando foi de manhã, o pastor chegou. Sem entender nada. Que Não, tinha o pastor dormido da lá. igreja chegou, e o pastor buzinou, e aí ele falou, não foi você que parou o culto ontem? Eu falei, foi. Ele falou, entra. Aí eu entrei. E aí eu também não conhecia o pastor também da igreja, não sabia que ele era o pastor presidente do ministério. E tinha uma reunião com os pastores por conta da festividade. E aí ele chegou lá e falou assim, eu vou orar por você. E aí eu falei para ele assim, eu falei, pastor, eu não tenho dinheiro para te dar. E ele falou assim, olha em volta, quem está precisando de quem aqui, meu filho? É eu que preciso de você ou você que precisa de mim? Então vamos deixar Deus trabalhar? Amém. E ali, porque eu tinha aquela concepção de que as igrejas queriam Só o dinheiro. só o dinheiro, tá? Depois eu conto mais sobre isso aí, Uhum. sobre a oferta, o que, Não, que a gente aconteceu tem para tempo, a gente tem Você tempo. vê, aí ele fez uma oração para mim e eu lembro até hoje. Ele falou para mim assim, Tudo isso em Brasília. tudo isso aqui, Taguatinga. Ele orou para mim e falou assim, olha, eu vou ser profeta do Senhor na tua vida. Hoje Deus vai abrir uma porta para você. Hoje Ele vai abrir uma porta. Ele só queria encontrar contigo. Amém. E aí ele se apresentou para mim. Ele falou, meu nome, eu sou o pastor Fadi Fará. E eu não sabia. Foi a única vez que eu falei com ele, para você entender. Eu vou na igreja dele há mais de 15 anos, nunca mais falei com ele. Só esse dia eu falei com ele. Olha. E
E ali eu desci a QNL até a Praça do Relógio, chegou lá e eu arrumei um emprego de panfleteiro, estava escrito num poste, precisa-se de panfleteiro. E aí eu fui no escritório, ali na C11, C9, e ali, quando eu bati no escritório, eu encontrei com um amigo que tinha trabalhado comigo em Curitiba. Ele estava em Brasília, trabalhando num escritório de advocacia, que é a mesma coisa que eu faço até hoje. Uau. Nesse escritório, eu entrei trabalhando de panfleteiro, depois eu passei a ser contador do escritório, porque eu já era formado, e depois ele me deu uma oportunidade de eu abrir meu primeiro escritório. E tudo aconteceu nesse movimento depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Meu Deus, César. Depois que eu coloquei minha vida para Jesus, aconteceu tudo isso. Essas portas todas abriram, tudo isso Largou aconteceu. aí a rua. Aí pra esse trás. rapaz alugou uma kit para mim no Pistão Sul. Seu amigo que era. Esse amigo do escritório. Esse rapaz do escritório, ele me arrumou um emprego e ele alugou uma kit para mim morar. Uma kit que era um banheiro comunitário e tudo. Aí eu lavava minha roupa, aquela mesma roupa que eu tinha, eu lavava e eu ia trabalhar com ela úmida. Mas já ia feliz porque eu não estava mais na rua. E todos os dias eu ia trabalhar, ficava lá panfletando, voltava para o escritório, tentava ajudar no escritório e tudo. E ele foi e concedeu uma oportunidade de eu abrir meu escritório de negociações de dívida. Então eu atravessei a rua, procurei o responsável das salas ali no edifício Paranoá Center, que é o Mendes, o dono das salas. E o Mendes confiou em mim e me alugou uma sala sem nada, apenas confiou em mim. Eu lembro que eu falei para ele, eu falei assim, o senhor é dono de muitas propriedades aqui, ele é dono de muitas coisas ali. Eu falei, mas quando foi que o senhor ajudou alguém? Eu estou precisando de uma ajuda. E ele falou, eu vou confiar em você. E ele me alugou a sala 103 do edifício Paranoá Center. E ali eu entrei na sala e eu não sabia o que fazer. A sala não tinha um móvel, não tinha uma cadeira, não tinha um telefone. E esse rapaz me deu 10 mil panfletos para mim sair panfletando para poder captar cliente. Eu pedi uma linha de telefone fixa para colocar lá. Lembro o número até hoje, 33520406. Coloquei o telefone. E aí eu não tinha o que fazer, então eu voltei na igreja. Eu voltei na igreja num culto de quarta-feira. Subi andando, fui até lá na QNL lá, QNJ, no supermercado. Ele estava mudando, porque ele estava saindo de uma posição e indo para outra, né? E aí tinha um pastor americano pregando lá, irmão. Aí é cajadada espiritual. Pastor americano pregando sobre prosperidade financeira. Devia ser o Mike Murdock. Que e o Silas trazia muito. E ele pregando. Que palavra dele. Até que chegou uma hora que ele falou assim, hoje Deus vai transformar a vida financeira das pessoas. Amém. Deus está falando para você vir aqui e trazer tudo o que você tem. Eu lembro até hoje que o cara que estava traduzindo lá falou assim, traga tudo que você tem. Bom, eu não tinha nada. Fui o primeiro a pular na frente. Eu cheguei de primeiro, assim, de carrinho logo. E ali começou a chegar as pessoas. E as pessoas começaram a colocar em cima do altar chaves de carro. Você não tinha dinheiro? Não tinha nada? Eu não tinha nada, não tinha um real no bolso. Então ali eu falei para Deus que eu não tinha nada para ofertar, mas tudo que eu ganhasse de segunda, quarta e sexta era dele. Que eu ia viver só de terça e quinta, semana. Uau! Meu Deus! E você não contou na rádio? Não. Só falou da tua história da... É mesmo? Foi. Aí eu saí, não senti nenhum arrepio, não chorei, não caí para trás na oração, nada. Mas eu saí com a certeza que eu tinha feito uma aliança. Amém. Cheguei no escritório, os clientes ligavam, porque eu saía às 6 horas da tarde do escritório, panfletava até meia-noite, que eu não tinha ninguém para panfletar, eu mesmo panfletava no centro de Taguatinga, panfletava até meia-noite e no outro dia de manhã estava lá que eu já estava atendendo o tempo todo, sem móveis nenhum. O cliente ligava e ele falava assim, eu queria marcar um horário. E eu falava assim, deixa eu ver minha agenda.
O crente, Vou até você. O crente tem que ser tratado, irmão, porque o crente ele quer burlar o sistema o tempo todo. Ele quer pegar o sistema e conduzir da forma que fica bom para ele. Aí eu falei assim, deixa eu ver minha agenda. Segunda tá lotada, irmão. Nossa, tem cliente demais na segunda. Quarta, então, porque eu sabia que de segunda, quarta e sexta É o dia que dá oferta era da ao igreja. Senhor. E aí você tentou burlar. E eu falava assim, ó, minha agenda tá livre na terça. E o cliente falava, mas na terça eu não posso ir, eu só posso ir na quarta. Aí eu falava, já entendi. Então vem na quarta. E assim foi, por quase um ano, eu fui entregando tudo na igreja que eu ganhava de segunda, quarta e sexta. Nunca botei nome em envelope, nunca, nada. Eu deixava lá a minha oferta. E aí numa dessas voltas pro banco, uma mulher na igreja me parou e falou assim, Deus se agradou da tua oferta. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Uau! Isso que é prosperidade, né, velho? E ali as coisas começaram a mudar, Samuel. Imagina. As coisas começaram a mudar numa velocidade que quando eu vi o andar inteiro já do prédio Era seu? era meu, de salas comerciais atendendo. Aí essa mesma mulher, olha só, ela morava aqui no Lúcio Costa. Essa mesma mulher pegou no meu braço de novo e falou assim, ó, Deus está mandando você mandar todo mundo embora, que Ele vai botar uma nova equipe lá dentro. Eu cheguei no escritório... Ô, xalabalabala, precisava de uma mulher dessa aqui para me dar uma orientação, às vezes, do que fazer, né? Mas olha só como é difícil. O cara sai da rua, as coisas começam a acontecer, você tem que mandar... Eu tinha 6 pessoas trabalhando comigo. Você tem que mandar as pessoas embora, você fica pensando, e agora? Como é que eu vou conduzir isso aqui? Eu preciso de pessoas trabalhando aqui. Meu Deus. E aí eu não mandei embora. E ali, as pessoas começaram a pedir para sair. Uma casou com não sei quem, que foi embora para outra cidade. E nessa já começou a ganhar uma grana, e aí alugou uma kitnet, começou a ter uma vida já normal. E a rodoviária, voltou assim? Não, aí eu não voltei na rodoviária esse período. Medo de voltar, não, né? Também, esse período eu não voltei na rodoviária. Escuta só, aí eu trabalhava no centro, as coisas tudo estavam acontecendo, era tudo muito novo para mim, era um processo, isso tudo que estava acontecendo era dentro de um ano e pouco, estava acontecendo tudo isso. Meu Deus, imagina, se tu contar essa história que um ano se morava na rodoviária, ninguém acreditava, né, cara? O menino tá aqui, ele tá comigo há 18, 17 anos, ele sabe. Eu contava para ele que a empresa ia crescer, sabe o que ele fala? Dar risada. Ele fala, esse cara é louco, tô numa situação tão difícil aqui dentro, como é que isso aqui vai ser grande? Só o milagre de Deus, só o milagre de Deus abriu as portas. Aí, com certeza. Aí o que aconteceu? Porque você vai ver o que é loucura. Se o povo quer saber, eles vão ver o que é estar com Deus. Samuel, eu fui e aí eu aluguei um apartamento ali na QNL, perto da Chaparral, para morar. Aluguei um apartamento ali na QNL. No que eu aluguei o apartamento da QNL, eu comecei a trabalhar e vendo o processo. E o bairro é perigosíssimo ali no Chaparral, né? Porque ficava do lado do centro de Taguatinga, era onde eu trabalhava, para mim estava ótimo ali, né? Para mim que morei na rua, não existia nem questão de perigoso. Eu falava, cara, eu morei na rua, né? Então, assim, mas era uma região bem precária. Sim. Comprei uma moto, uma XLX 250, e andava de moto para todo lado, fórum, ia correr com os processos e tudo, levar para advogado assinar, e entrei para fazer direito. Falei, vou cursar direito no Projeção, na Sandu. Entrei para fazer direito e comecei nesse processo. E tudo que eu ganhava de segunda, quarta e sexta... Altar. O que eu ganhava de terça, quinta e no sábado era exatamente para pagar as custas do escritório, meu aluguel e a faculdade. Não sobrava dinheiro. Não tinha, porque o que vinha mais cliente era de segunda, quarta e sexta. Vinha muito cliente de segunda, quarta e sexta. E nem fui nesse processo. Deus provando mesmo do seu caráter, né? Mas eu já não me ligava, porque eu falava assim, cara, eu vivi sem nada. Mundo que faria isso, né? Vamos combinar, né? Essa parte ainda é doce. Eu vou chegar numa outra parte que você vai falar agora, eu vi que o cara é louco mesmo. Aí, eu fui... E as coisas começaram a acontecer, de repente, depois que completou um ano, ela falou, Deus se agradou da tua oferta, você não precisa mais cumprir seu propósito. E ninguém sabia que eu estava dentro do propósito. Você não precisa mais cumprir desse propósito. Deus vai trocar a tua equipe. Aí Deus trocou a minha equipe.
Aí eu saí do centro de Taguatinga, fui para Sandu, numa casa. E aí as coisas começaram e eu fui morar dentro da casa. Saí do apartamento, eu morei nessa casa e trabalhei nessa casa. Mandou a equipe embora. Mudei, troquei a equipe. Deus mandou uma equipe nova, que é esses meninos que estão comigo até hoje. E aí, eu orando toda noite, irmão. Orava toda noite, jejum, oração, culto, não faltava um culto, igreja o tempo todo. Ia lá para o plano piloto, que lá, eu fazia um evento com o pessoal da igreja. Lá em frente tem um shopping lá no plano, esqueci o nome agora, que os meninos se suicidavam, pulavam lá de dentro do shopping, que agora fizeram tudo de vidro lá, esqueci o nome do shopping lá. O Nick? Não, é o Venâncio 2000. Pátio Brasil. Pátio Brasil. E aí eu ia lá para a porta do Pátio Brasil para orar pelos meninos, pelos jovens, eu vivia nesse movimento. Monte, oração, jejum, orava por todos os clientes. Aí Deus me deu um projeto. Contrata um pastor. Aí eu botei um pastor dentro da empresa. Falei, pastor, todo cliente que entrar aqui, você vai orar pelo cliente. Nós vamos ter agora... Esse cara não é crente? Nós vamos ter... Todo cliente é que vai ter que orar. Quem não quer receber uma oração? O pastor orava por todo mundo, só que eu botei um pastor pentecostal. Pastor, irmão, o cara apontava lá no portão, o pastor já sabia... Tá descendo o rolo. O pastor já dava um grito daqui, já o cliente já entrava assustado na sala. Mas todos os clientes, orava por todos os clientes, todos. Eu fazia um culto 8 horas da manhã até as 9 e abria o escritório às 9. Todo dia tinha culto dentro do meu escritório, todo dia. Todo mundo tinha que ler a Bíblia dentro da empresa. Trabalhou na empresa, tinha que ler a Bíblia. Até hoje é assim. Trabalhou na empresa, tem que ler a Bíblia. Tu me falou que só contrata crente, hoje lá Não, dentro da não empresa, dá para controlar, porque são muitas franquias, eu tenho muita gente que não são cristão. Tem muitas pessoas que não são crente. Mas lá na empresa eu tenho culto todos os sábados, tem a banda da empresa lá, nós temos banda de louvor lá dentro, nós temos pastores lá dentro para aconselhar os jovens, entendeu? Na empresa tem muitas pessoas que não são evangélicas, mas lá elas têm pessoas que podem dar direção para elas, entendeu? Sim. Porque eu aprendi nesses 20 anos que um empresário que não tem um pastor dentro da empresa dele, ele não sustenta. Não sustenta a empresa. Por quê? Porque o pastor ele vai fazer uma função que o empresário não faz, que é curar as feridas daquelas pessoas. E aquelas pessoas não produzem o que tem que produzir porque estão com feridas. Sem dúvida. A hora que cura aquelas feridas, por exemplo, eu tenho pessoa que trabalha muito bem, mas de repente o cara teve um problema de uma separação, teve um problema com os filhos, está nas drogas, o mundo espiritual é muito maior do que Isso é tão importante que passa, né, o sentimento que se você cuida do espiritual e do emocional, ela se sente abraçada pela empresa, né? Dizendo, poxa, essa empresa se preocupa comigo, não só que eu com o meu trabalho, né? Sim. Que foi, acho que há 20 anos, 30 anos a máxima, né? Sua vida pessoal lá fora, não tá... Ou seja, funcionário era meio que uma máquina, né? Hoje já está mudando isso, né? Lá é na contramão total. Na contramão total. Por exemplo, eu vou fazer um treinamento de 7 dias dentro da empresa. São 7 pastores que eu chamo para dar esse treinamento. Vai falar em 7 áreas da vida da pessoa. Porque profissional ele já sabe trabalhar. Agora ele precisa corrigir a área espiritual dele. Porque se ele não estiver bem espiritualmente, com ele mesmo... Samuel, para você entender, as pessoas estão nos assistindo, nos escutando, para eles entenderem. No nosso tempo, tá? Os nossos pais tinham uma preocupação: não usar droga. Ok? Certo. No nosso tempo era essa preocupação. O tempo mudou. Qual que é a preocupação dos pais hoje? A mudança de identidade. Propósito de vida, né? É o medo também da mudança de identidade, porque esses jovens não se encontraram. Sim. Eles não sabem o que quer ser da vida. Você vê que pouco se fala de droga como antigamente. Na minha época, pelo amor de Deus, o meu pai era o dia inteiro falando para mim sobre drogas. Que não podia ir na escola, vigilante. Hoje é maligno com identidade de gênero. Hoje é você... É uma vertente de... Você não... Né, ainda nem crianças
10, 11 anos, que nasceram um menino ou menina, Isso. querem imputar que não tem identidade. Essa mudança de identidade é que está mudando. Então você vê, o mundo deu uma mudada nisso. Se você não tiver alguém para ir aconselhando, conversando, essa pessoa ela está com um problema na casa dela, ela já não respeita os pais não conseguem compreender essa criança não compreende os pais, o mundo aí está com a cabeça virada. Aí você vê um potencial do tamanho do mundo, uma pessoa super inteligente, mas o inimigo fazendo que nem faz com Sansão, rodando em círculo sem sair do lugar. Então você precisa ter uma base dentro da tua empresa para poder aconselhar. Se não viram aquelas pessoas, você não consegue extrair o melhor dela. E depois de tudo, só para terminar a história, aí o escritório bombou, foi para casa e deslanchou. E hoje você tem quantas franquias no Brasil? Hoje são 140 escritórios. Meu Deus do céu. Dentro desse processo, Potência, Samuel, né? Dentro desse processo, com 6 para 7 anos de empresa, eu doei tudo que eu tinha. Tudo. E fui morar dentro de uma van. Porque eu queria ser pastor. Então eu fiz direito e fui fazer teologia. Fiz teologia na FATED, Faculdade da Assembleia de Deus. Mas não conseguiu ser pastor? Não, aí eu fui ungido. Mas aí eu estava viajando 3 anos, eu fiquei 2 anos quase, 2 para 3 anos, viajando dentro de uma van, rodando o Brasil pregando a palavra. E a empresa? A empresa eu doei tudo. Eu doei tudo, todos os meus negócios, casa que eu tinha comprado, tudo. Para alguém tocar? Eu dividi para os funcionários tudo. Falei, ó, tudo de vocês, estou indo embora. Dei um escritório para um, eu tinha 6 escritórios. Dei um escritório para um, dei para outro, dei uma casa para um, dei para outro. Falei, agora eu vou morar dentro de uma van e vou pregar. E aí eu fiquei dentro da van por 3 anos, até que eu cheguei no Rio de Janeiro para pregar, em São João do Meriti. E quando eu cheguei lá, estava dormindo na van, que eu ia pregar no congresso à noite, e o pastor estava tendo um culto no lar, ele me chamou. E aí ele me chamou e ele falou assim para mim assim, o caminho que você está, Deus não te quer. Uau. E ele vai te colocar da onde ele te tirou, porque ele não te chamou para o que você está fazendo. E eu falei, não, irmão, eu estou pregando, estou orando, é batismo com o Espírito Santo, é surdo ouvindo, cego enxergando, como que você está dizendo que não? Estou consagrado, como só a cada 40 horas, sem envolvimento de nada, só pregando e lendo Bíblia, como que você acha que Deus não quer nisso? Falou, não, Deus te chamou para uma outra obra. Abre sua mão. Aí eu abri minha mão, ele falou assim, ó, sobre tuas mãos eu vejo muitas alianças e eu vejo pó de ouro sobre tuas mãos. Você vai fazer muitas alianças como Salomão. Você vai ter tantas pessoas trabalhando para você que você não vai nem conhecer. Nessa época eu morava dentro de uma van, mano, não tinha nada. Eu morava dentro de uma van. Já tinha saído da rodoviária, construído um negócio sólido, com 6 empresas, 6 escritórios, e aí largou tudo e foi pra van. Fui pra van. Pô, deve achar que tu é louco, velho. Aí ele falou assim, ó, sobre tuas mãos, eu vejo aliança. Eu tinha, como você imagina assim, as pessoas elas perdem a bênção porque elas olham com os olhos de hoje. Esses dias eu coloquei um vídeo lá no meu canal exatamente sobre isso. Qual é o teu canal? César Zanoni Oficial. Já tá no YouTube? No YouTube e no Instagram. E César nas rádios, Zanoni hein? Oficial. E nas rádios também. Nas rádios também, isso legal. mesmo. O olho de Esaú e o olho de Jacó. Enquanto Esaú estava olhando o guisado, Jacó estava olhando o futuro. Quando a gente olha só o que está na frente, a gente perde a bênção. Então, quando o pastor falou isso, eu falei, não, pastor, eu quero a obra de Deus. Ele falou, não, Deus não te chamou para isso. E aí ele falou, Deus te chamou para cuidar de empresa. E depois você vai ser da obra do Senhor. Mas primeiro ele tem uma obra com você em empresas. Amém. E aí eu voltei. No que eu voltei do Rio de Janeiro, eu passei por Belo Horizonte, fui na Batista Lagoinha. Da Batista Lagoinha, eu desci para Brasília. No caminho que eu vinha descendo para Brasília, eu botei o rapaz na van dirigindo e eu fui andando na rodovia, escutando Ludmila Feber. E tentando falar com Deus. E Deus não falava comigo. E falando, chorando, e falando. E aí, o que Deus quer comigo? O que Deus quer comigo? Quando eu cheguei em Brasília, eu peguei um escritório que eu tinha dado, que o rapaz estava com mais de 2 milhões de dívida. Eu tinha deixado um escritório para o meu irmão. E aí eu peguei esse escritório de volta. Quando eu peguei esse escritório, meus amigos falaram assim, cara, você só pode ser louco, porque você agora voltou com 2 milhões de dívida. Falei, porque o pastor disse que Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu quero ver até onde Ele está comigo. Você fez mais uma promessa de dar de novo.
Aí eu fiz um voto mais cavernoso ainda. Qual foi? Mais pesado. Ou seja, aí tá o segredo do sucesso. Isso mesmo. Olha só. O segredo do sucesso é o quanto você tá livre do dinheiro. Ô, meu irmão, eu não posso ficar conversando contigo não, cara, que senão eu saio daqui em pecado e saio andando, e saio dando as minhas ofertas que estão atrasadas, tá? Eu vou dizer para você, eu falei para o Senhor exatamente assim, eu recebi uma palavra que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. E aí eu fui para a igreja, novamente lá, voltei lá no Ministério da Fé, dobrei meu joelho na frente do altar e falei, Senhor, eu vou colocar um valor de salário aqui. E o que passar é tudo do Senhor. Opa. Irmão, isso é muita coragem, hein, César? Pelo amor de Deus, cara. Aí eu botei um valor lá. Botei um valor lá, de 100 mil. Durante muito tempo, a conta não bateu. Durante muito tempo, o que entrava pagava a conta. Durante muito tempo, o que entrava pagava a conta. Passou disso, você começou a entrar na obra. Passou disso, eu comecei a entregar na obra. Aí, meu irmão, hoje eu olho lá o faturamento da empresa... Milhões e milhões. Mais 8 dígitos. E eu só tenho uma parte. Sério? Só a parte. Até hoje você entrega? Até hoje. Hoje eu ajudo só missionários no Brasil, é 100 mil por mês. Só missionários. Amém. Eu tenho um trabalho de missionários no Brasil inteiro. Amém. São 100 mil, Deus só é missionário. fiel. Fora pastor, telhado, pastor na Argentina, no Uruguai. E quanto mais você oferta, mais Deus transborda. Amém. Eu tinha feito um negócio, e nesse negócio eu tinha perdido uns 2,5 milhões. Você recuperou aquele de 2 milhões lá? Isso. E aqui, isso dali virou 140 escritórios. Isso mesmo. Poxa, desculpa, tá O próprio pastor... É o hábito do mundo de falar um... Isso mesmo. Não, mas eu digo assim, eu fiz um negócio que eu perdi 2,5 milhões, e aí eu fiz uma oferta na igreja de 10% do valor. 250 mil. No final do ano. Eu passo todos os anos da minha vida, Isso eu passo sem na papelzinho, igreja, sem dar nome, sem dar saber nome, quem ninguém é, sabe sem quem nada, sou, né? nada. E agora com o Pix mais fácil ainda, você só faz o Pix. Sim. Todos os anos eu passo o ano novo na igreja. Eu nunca deixei de passar o ano novo na igreja. Nunca. Eu posso estar no nível que for. Eu tenho apartamento frente a Mar Camboriú. Nunca passei um ano novo lá. Todos os anos eu passo na igreja. Não importa onde eu estou, eu venho. Aqui na igreja, passar o ano novo. No da fé. Na mesma igreja ainda que eu aceitei a Jesus. Aí eu tô lá. E eu falei assim, rapaz, eu preciso recuperar esse dinheiro que eu perdi. Fiz a oferta, liguei para um amigo meu e falei assim, Deus vai transbordar. Deus falou para mim fazer uma oferta que ele ia transbordar. Um amigo meu falou, tá bom, estou esperando, que eu também perdi um dinheiro nessa. Falei, tá bom. Passou-se os anos, entrou a pandemia. No que entrou a pandemia, a minha empresa, ela faturou... Quadriplicou Imagina, na pandemia. Todo mundo em dívida, Justo. todo mundo... Ela cresceu muito na pandemia. Quando chegou no final do ano, quase agora, sem ser... Acho que nesse ano que passou, eu estou lá na igreja falando com Deus, falando, Senhor, o Senhor disse para mim que ia rever aquele valor e tudo mais. Aí me sobe um pastor lá e fala assim, olha, Deus manda dizer um recado aqui, ó. Ele manda falar que ele não deve nada para ninguém. Que o que ele disse para você que ia fazer, ele fez 3 vezes mais. Eu comecei a chorar e pedir perdão para Deus. Então, assim, hoje Deus tem uma nova chamada na minha vida, que é uma chamada ministerial, né? Fui ungida pastor, então agora eu tenho pregado mais. Ministério mais de reconciliação, muito legal. Eu falo muito para... Mas as empresas você mantém próximo ali da administração, do controle? Mantenho, mas eu estou num processo de sair da frente da empresa. Quer vender? Não vendo. Não vendo, eu venho preparando pessoas há muitos anos para ficar no meu lugar e estar mais à frente da empresa. Porque o empresário ele precisa entender quando ele está prejudicando a empresa. Sim. Ele talvez dá um novo gás, quando né? Entra, vai dar um novo gás. Isso é igual, imagina só uma coisa, Moisés andou 40 anos com o povo no deserto. Mas para o povo crescer e entrar na Terra Prometida, tinha que trocar a liderança. Sim. Aí veio Josué. Aí veio Josué, e Josué já veio com uma nova pegada. Sim. Já veio num novo ritmo. Mas você quer que a empresa continue perpetuando. E assim, César... Sim, a empresa vai crescendo. E como que virou a chave assim? Falou, caraca, agora tem uma empresa milionária assim, velho.
É uma coisa louca demais. Não virou a chave. Até hoje eu sou a mesma pessoa. Para mim é normal. Porque tá todo mundo buscando sucesso, buscando É, dinheiro, não. e você não. Sempre que eu converso contigo, o papo é outro, e vamos falar, não, Samuel, vamos falar de testemunho, vamos falar disso. Eu falo, cara, mas o jovem hoje quer ouvir. Eu não faço uma como que eu me reunião. torno bem sucedido com o negócio? Como é que você começou? Para você se tornar bem sucedido com o negócio, siga os passos de Jesus. Jesus foi bem sucedido. Jesus passou. Existe 2 Adão. O primeiro Adão já nasceu grande. No primeiro desafio ele caiu. O segundo Adão nasceu pequeno, teve que ficar escondido, passou por um projeto de 30 anos, tentaram matar, ele durante 30 anos foi se preparando, quando ele entrou no deserto para lutar, ele venceu, porque ele estava preparado para vencer. E engraçado que a Bíblia, né, cara, é muito difícil a relação do dinheiro, muito difícil, porque é o grande poder, né, das pessoas. Mas você pensa, né, Jesus quando nasceu, ele não pediu nada. E a Bíblia fala que os magos vieram lá do Oriente trazendo ouros, mirras, incenso. presentes, incenso. Cara, ou seja, o próprio rei não fez nada para receber. Abraão, eu tenho uma palavra que Deus me deu que me chocou muito, que eu te converso, cara, eu sempre quis ganhar muito dinheiro, eu sempre quis ganhar. E minha indústria, eu ganhei muito dinheiro, mas perdi. Eu ganhava e perdia, não sei se tu sabe o que é isso, cara. Sim. Porque eu batia de frente, eu queria pelo meu próprio, né? E o dia que eu dobrei o de joelho, né, em maio, eu lembro até hoje, o meu encontro, minha epifania, Deus desceu, foi quando eu tive uma revelação da história de Abraão, que se você ler depois, e eu falo pra galera, Abraão ficou rico quando ele foi pro deserto. Quando ele saiu sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Quando ele foi pro deserto, pegaram a mulher dele, e depois, porque Faraó pegou a mulher de Abraão, ele presenteou Abraão com dinheiro e tal, e aí fala que ele saiu do deserto muito rico. Então as pessoas não querem deserto, né? É muito fácil, né? Tipo, quer o dinheiro rápido, quer acho que fazer umas 5 postagens não ali. Falar, irmão, vou virar agora. Processo. Tô vendendo um curso de como passar fio dental no dente, que eu sou o melhor. O próprio Deus não deixa isso acontecer, existe um processo. Porque senão ele não valoriza. Existe um processo para você chegar até lá. Minha empresa tem 20 anos. Quando Jesus ele inicia, primeiro passo de Jesus. Jesus, hein? Primeiro passo. Vou lá no Jordão, né, ser batizado. Preciso de uma aliança com Deus. Segundo passo de Jesus. Submeteu a João também, ao submeteu. Primo, que ninguém quer submeter ninguém, ninguém quer né, se submeter. Segundo passo, propósito de 40 dias. Tem gente que quer abrir negócio e não faz propósito nenhum. Vai chegar aonde? Está perdido. Tem nem direção, não apresentou aquilo para Deus. Terceiro passo de Jesus, escolheu com quem ele ia andar. Então, se você tiver aliança, fizer um propósito e escolher as pessoas certas, você vai ter futuro. Uau, olha aí, ó. Segredo. Se você passar esses 3 passos, você vai ter futuro. As pessoas erram porque escolhem muito mal. Elas escolhem as pessoas porque é amigo, porque não faz isso com a tua empresa, não. Eu tenho uma máxima, né, cara? Eu perdi todos os meus amigos tentando fazer negócio. Eu perdi. E, ao contrário, eu ganhei grandes amigos também fazendo negócios. Você contigo é assim, né? Todos que eu tentei... A pessoa, quando ela tem um princípio e um valor cristão, ela não está... Eu faço negócio com amigos, eu faço assim, Samuel. Eu vou fazer um negócio contigo, eu não estou visando ganhar. Eu estou visando ver você bem. Certo. Eu estou visando ver você bem. Então, se eu viso você estar bem, qualquer resultado para mim é importante. Está satisfatório. Aí não vai ter aquela famosa mudança não. de... Esses dias eu falei com um amigo meu que... A gente estava comprando uns lotes e ele falou assim, Cezinha, você não tem medo e tal? Eu falei, não, irmão, vai botando esses lotes no teu nome, porque eu não vou estar por aqui. Se você precisar vender, negociar, o que você precisar fazer, já está contigo. Ele falou, não, você não está preocupado, você não tem medo? Eu falei, medo do quê, irmão? Qualquer ato que você fizer não é contra mim, é contra Deus. Eu não tenho problema com isso. Não é um lote, 2 lotes, 3 lotes que vai me mudar a minha vida, não. O que eu preciso que você entenda assim, eu falando para ele, eu falei assim, eu estou fazendo um negócio com você para ver você bem. Eu quero ver você bem. Então, toca a tua vida, vai lá, vende o negócio, constrói a tua casa, eu quero ver você bem. As pessoas, elas querem muito sucesso. Mas para você ter sucesso, existe vários pontinhos. Precisa se preparar para ter sucesso, tá? Precisa se preparar. Consagrar. A grande máxima, quando a gente olha para Jesus, a Bíblia, e fala assim, cara, quem são as pessoas que teve sucesso? Todas elas tinham algo em comum. Cuidavam de pessoas. Vamos lá? Caim e Abel. Caim trouxe um fruto da terra para Deus. Abel levou, porque ele apacentava, ele já era pastor de ovelha.
Então ele cuidava de ovelhas. Caim não. Então ele aceitou a oferta de Abel. Quando você olha Jacó e Esaú, Esaú era da caça, matava ovelha. Jacó já apacentava ovelha, Jacó cuidava de ovelha. Quando você olha José, queria cuidar das ovelhas do pai, os irmãos queriam a cadeira do pai. Quando você olha Davi, Davi cuidava das ovelhas. Quando você olha Pedro, Jesus fala para ele o quê? Tu me amas, amo, apacenta as ovelhas. Sim. Quando você estiver preocupado com o próximo, eu cuido de você, mas se você não está preocupado com o próximo, eu não vou cuidar de você. E hoje o mundão velho está todo mundo se preocupando em si, né? Só em si. E tá bonito na foto, em publicando, eu sou feliz, eu sou rico, eu sou dono de carrão, eu viajo, tipo assim, né? Mas você já pensou? Eu fico vendo, eu estou no aeroporto, eu estou num restaurante, eu fico olhando as pessoas, às vezes eu estou com os meninos, eu falo assim, você já olhou essas pessoas? Ninguém aqui está preocupado se vai morrer. Ninguém está preocupado o que estão adquirindo no céu. Na foto. Mas se eu morrer hoje, tudo vai ficar. Eu preciso saber o que eu estou agregando no céu. E é bíblico, né? Você vê em Provérbios várias passagens que Deus fala, né? Que o ímpio ajunta riquezas, mas no final quem vai aproveitar são os justos. Isso. Né? Ó, todos nós estamos aqui só de passagem. A Bíblia diz que somos peregrino e forasteiro. Se você olhar para isso, você fala assim, eu estou aqui de passagem. Se eu estou aqui de passagem, então o que eu vim fazer aqui? Se pergunte, o que você veio fazer na Terra? Você só está de passagem. Muita gente sem propósito. Se você só está aqui, você tem que imaginar assim, cara, eu estou aqui porque eu tenho talentos e eu tenho dons. E para que serve isso? Para mudar a vida de outra pessoa. E quando você olhar e você ver que Deus te capacitou de algo sobrenatural, saiba que aquilo é para mudar a vida de alguém. E não é à toa que você tem a Sete Capital, que é uma empresa que ajuda pessoas, né? Só ajuda pessoas. Quer uma ajuda mais legal do que tirar o peso e a preocupação da dívida, isso. Cara? Que é uma coisa que corrói a gente por dentro. Eu sei porque a minha empresa chegou a ter milhões de dívidas porque eu fui roubado, né? Na minha história de sucesso. Nunca contei para ninguém, mas fui roubado. Né, cara? Acordei um dia com a minha conta bancária, assim, mais de 600 mil reais de cashback rombo, porque uma quadrilha se apossou do dinheiro. Eu fiquei calado, César. Eu fui roubado, eu nunca fui no microfone, no Instagram para falar, você me roubou, aquela pessoa me roubou, nada. Eu sentei na frente e falei, vocês querem me pagar? Tentem me pagar e tal. Fiz assinar a confissão de dívida e nunca cobrei essas pessoas. Legal. Nunca. Legal. Nunca. Mas também eu entendi uma coisa, eu falei, eu não posso dar mais, essas pessoas não vão ter mais a pérola, o meu trabalho, o meu suor. Me afastei. Mas é muito gratificante você trabalhar, né? Ajudando uma pessoa. É muito. Meu Deus do céu, cara. Você precisa entender assim, as pessoas, não existe porta fechada. São as pessoas que fecham as portas. Sim. Porque Deus cuida de você. Deus cuida de você. Amém. Até você não merecendo, Deus cuida. Deus cuida. Cara? Agora, aquelas pessoas que cometeram o mal, quando uma pessoa estava do bem, Deus, você pode ter certeza que existe um julgo para isso. Com certeza. Então, as pessoas elas precisam começar a compreender e falar assim, olha, eu quero algo sobrenatural, legal, quero ter um negócio, olha, eu quero ver meu negócio transbordar. Primeiro, curta o processo, porque se você não curtir o processo, sim, quando você concluir ele... Você não está preparado. Você não vai dar valor para ele, né? É que nem entregar uma Ferrari para um moleque de 18 anos que acabou de criar... Ele não sabe o valor dele. Ele vai bater, né, cara? Como eu já vi vários filhos de amigos, assim, batendo os carros e tu fala, cara, quem tu mandou tu dar um Camaro V8 com 600 cavalos pro moleque que não consegue dirigir um Gol 1000? Talvez Deus é assim conosco, né? Também. Não vai te entregar uma Ferrari se você não sabe dirigir um Gol 1000, né? Deus é da mesma forma. Ele mede da mesma forma. Lá no livro de Gênesis, ele diz que nós temos a capacidade de dominar tudo que tem na terra. Ele fala, domine tudo que tem sobre a terra. Ele deu total poder para a gente dominar tudo. Só que a gente, para dominar isso, são portas que ele vai abrindo. São portas. Isso é igual buscar Deus, ter dons. Isso é igual você... E a riqueza não vem para todo mundo, não né? É impressionante. Ela não vem porque, assim, Deus, ele conhece o coração e as pessoas, elas precisam compreender, assim, a riqueza, o dinheiro, ele está vinculado ao quanto você é desprendido dele. O quanto você é desprendido dele, você vai ter. Amém.
O quanto você é preso nele, você não tem. Quanto mais você é desprendido, acontece coisas que você não quer. Você fala, cara, mas eu não, mas está aqui, pode pegar. Não, mas eu não tenho interesse nenhum, pode levar. Milagre, eu vivo milagre, César, não sei se você, né? Eu esses tempos atrás, eu estava numa celebração da Sara, e eu estou passando um momento de reestruturação, tu sabe, né, minha história, né, cara? Minha empresa, eu vendi a empresa num milagre, que minha empresa teve, imagina, um faturamento, trabalhava com 2 multinacionais e mais empresas brasileiras, e a pandemia eu perdi 90% do meu faturamento, depois de ser roubado, fiquei muito chateado, machucado, e no advento da pandemia eu me reconectei tanto com Deus, cara, que eu comecei a entender o princípio da semente. E quanto mais eu dava, mais eu recebia. Isso. Hoje sim, cara, eu do nada recebo ligação de gente assim, ó, lembra aquele negócio que você me... Não, tá aqui 10 mil, legal. 8 mil, pau. Cara, é impressionante. Eu não sei se contigo é a mesma coisa assim, né? Da mesma forma. Claro, eu não tenho ainda um negócio estruturado porque eu estou me doando para o ministério, para isso aqui. Mas hoje, cara, eu não vivo mais com aquela mesma preocupação, né? Que eu tinha como jovem de 30 anos, preciso de uma empresa. Cara, eu ia para a China 4 vezes ao ano. Pensa. Eu ia lá, ficar lá, velho, falando com o chinês para vender equipamento, para fazer isso, para tentar ganhar dinheiro. Ganhei muito dinheiro, mas numa mão e perdia na outra. Né? Então, assim, hoje eu encontro e falo, pô, eu encontrei paz. Não estou milionário? Não, mas também não estou preocupado. Hoje vivo com o que eu tenho da renda da empresa. Tá ótimo. E, cara, confesso que eu não consigo dar como você dá. Não, eu preciso de... Talvez está faltando essa predisposição, essa fé. Te confesso, cara, eu não tenho essa fé assim, meu irmão, de... É difícil encontrar. Fala, Deus, eu vivo com 50 e se eu faturar 500 te dá? Caraca, César, não é para qualquer um. É difícil encontrar, mas Deus, olha só. Como é difícil, não, só para você ter uma ideia, existem pontos que você tem que fazer para você chegar nessa situação que eu estou falando para você, financeira. Todo mundo está muito linkado e está muito fissurado no imediatismo. No imediatismo, né? E no dinheiro. Sim. E não é isso. A vida é muito mais do que isso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu ando com muita gente muito usada por Deus. Muito usada, mas muito. Imagina. Nível altíssimo. E pessoas que ninguém conhece, não está na fama, não é nome famoso. Não quer ser digital influencer. Levanta paralítico, revela a tua vida todinha. Você não tem noção. Opa. É absurdo o nível. E aí você chegar para essa pessoa e falar assim, se eu der 1 milhão para você, você me dá esse dom? Ele vai falar, não, isso aqui é conquistado. E é outra coisa. E o que lembra aquele mago na Bíblia que também pediu, que tentou comprar os dons de Paulo, né? Verdade. Quando ele falou, meu irmão, não tem dinheiro. Quando você vai atrás disso, você fala assim, existe coisa que tem mais valor do que o dinheiro. Sim. Existe coisa que tem mais valor do que o dinheiro, que é o quê? Os dons de Deus. Os dons de Deus têm muito mais valor. Amém. E as pessoas não entendem isso. Você está consagrado para Deus ali, fechado com Deus. Deus falar com você, Deus te revela, Deus te dá um propósito, né, cara? Te dá uma revelação na palavra. Você lê a Bíblia, Deus te dá uma revelação. Aquilo ali é muito mais, Samuel, do que qualquer dinheiro que você ganha. E assim, engraçado, César, você falando, né? Você foi um dos primeiros convidados que eu tive no meu programa na rádio. Foi unânime, irmão. Todas as pessoas bem-sucedidas que vieram sempre falam a mesma coisa. A minha semente abriu as portas. A minha oferta, a graça de Deus. Ninguém, meu músculo, eu sou formado em Harvard, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a graça de Deus. E olha só, meu irmão, tirar uma mão do bolso e colocar ali no altar não é fácil. Eu não estou falando de igreja, não. Whatever. O reino é o reino. Eu sei que Deus vai colocar aquela pessoa na hora que você precisa de dar. Não pode, né? A semente, ela é muito vinculada com o seguinte, esses dias eu fui fazer uma cruzada no Rio Grande do Sul e eu falei na igreja, eu falei assim para eles, eu falei, olha, a obrigação de vocês é fazer com que o pastor de vocês tenha dinheiro. Sim. Porque a unção que está sobre ele, cara. Mas a unção que está sobre ele recai sobre a igreja. Então, se o pastor tem uma unção familiar, vai recair na igreja. Se o pastor tem uma unção de prosperidade, recai sobre a igreja. Sabedoria recai sobre a igreja. Então, os membros têm que olhar e falar assim, nossa, eu quero ver meu pastor bem.
Porque se a prosperidade chegar nessa árvore, eu vou comer do Como fruto. que ele cobra, como que ele fala de Deus, até se ele é uma pessoa mal sucedida, Justamente. né? Porque ele não consegue falar. Mas César, isso é uma outra, cara, outro episódio, linha. irmão, Deus é muito bom. Cara, eu gosto muito de conversar contigo. Toda vez que eu converso contigo, eu me renovo, sabia? Cara? Amém, irmão. Renova a minha Amém. aliança, renova a minha... Às vezes a gente fica assim, né, derrubado por causa de tudo que está acontecendo. E assim, né, a gente quer ser empresário, acho que a gente quer ser empresário com as nossas forças, né? Com as nossas, não, eu sou inteligente, eu sou isso, mas não é. Deus me deu algumas pérolas, eu tenho algumas sementes, mas cabe a mim, né? Regar Você ela, imagina, né? eu tenho hoje na minha empresa, mais da metade eu não conheço. Como que eu consegui contratar essas pessoas? Não, 150, 140 franquias, né, 1000 escritórios. pessoas trabalhando. Ah, meu, é 1000 muita pessoas gente, trabalhando. é muita Aí você gente. olha e fala assim, ele contratou... Não, como que eu tenho isso? Se você quiser, Deus você poderia ter esses carrão da vida importado, Poderia. tudo, né? Poderia. E como é que você olha? E a gente olha isso, né, cara? Eu vejo muita gente aluga carro na internet, tira foto em casa que não é. E a mentira não sustenta, né? Não. Vai cair, Ó, né? Eu vou te mostrar aqui, falar aqui contigo, o quanto Deus ama uma pessoa, o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa. Deus já fez eu ir para uma cidade, comprar um apartamento, só para encontrar uma pessoa, para pregar para essa pessoa todos os dias eu preguei para essa pessoa, para ela aceitar Jesus, a vida dela ser transformada, e ela me colocar em conexão com outros pastores, para transformar a vida de outros pastores. Amém. E aquela casa que eu comprei, eu hoje vender ela, porque eu não tive mais o que fazer com ela. Todo esse movimento Deus fez por conta de uma pessoa só. Só que você tem que andar com Deus, porque a situação que complica dessas pessoas hoje é assim, o mundo enche os olhos. Eu quero é Deus, mas eu não quero andar com Deus, Não, né? o mundo enche Eu os quero olhos. o que Deus tem para me oferecer, mas eu não quero de fato andar com Deus. Samuel, cara, eu não tenho... Cara, se você andar comigo, você vai falar, cara, o cara fala de Jesus 24 horas, não me envolvo com coisa errada, estou o tempo todo em consagração. Ontem mesmo, fui para o monte, falei, deixa eu ir para o monte. Depois das eleições, falei, deixa eu ir para o monte orar. Amém. Sabe? Eu passo o ano novo na igreja, 3 dias trancado dentro do meu escritório, pedindo para Deus direção do que vai ser o novo ano. Quando você se desliga das coisas do mundo, Deus te entrega um novo mundo, Ele te entrega algo sobrenatural. Amém. Só que as pessoas não conseguem compreender isso, porque elas olham e falam assim, não, eu quero... É o ego, é a vaidade, é o... Quero mostrar, né? Não que você tenha... Eu não acredito num evangelho pobre, tá, irmão? Com certeza. Muito pelo contrário, Não. eu não vivo isso. Eu moro muito bem, eu Até vivo porque muito Deus bem. te usa para abençoar o Isso. evangelho. Eu acredito no evangelho de transbordo sobre a vida de todo mundo. Amém. Deus tem para transbordar. Só que quando ele olha a pessoa e fala assim, eu preciso tratar essa pessoa, porque se eu entregar o que eu tenho para entregar, ele vai se perder. Sem dúvida. Ele vai se perder. Perfeito. Então assim, e quando começa a ser medido? E ele não consegue nem ofertar o pouco, né? Isso. Imagina se ele Eu vai ia ofertar falar no disso muito. agora. Como ele é medido? Nas pequenas ações. Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Amém. Mas quando ele não consegue ser fiel no pouco, Amém. ele tem dificuldade. E ele não estuda. Irmão, chave de sucesso, eu dei um treinamento desse na empresa. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de... Conhecimento. Você vai Sabedoria, hoje, os irmãos não conhecimento. conhecem a Bíblia. É que hoje é fácil você receber um motivacional de manhã e acha que aquilo é a Não vai leitura mudar da Bíblia, a vida. né? Irmão, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tá, então tá bom. Esse cara tá aí hoje lá, tá falando com Samuel, tá falando de prosperidade. Eu vou estudar sobre prosperidade. Eu quero ver o que vai acontecer. E a sabedoria, você sabe de onde vem, né? Você sabe qual é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Né? Temor ao Senhor. E aí as pessoas não temem ao Senhor, não fazem o que o Senhor manda, só negam o que o pastor quer, não tem a vida santa, não tem consagrada. Então esse cara não teme ao Senhor, não vai ser bem sucedido nunca, né? Provérbios diz, né? Sabedoria e inteligência vem do Senhor. Esses dias Amém. eu falando com um rapaz de TI, e eu falei para ele assim, o que é mais importante, o dinheiro ou a ideia? O que é mais importante, o dinheiro ou a ideia? E ele, o dinheiro. Falei, não, o mais importante é a ideia, porque você Claro. ter dinheiro sem ideia, você não vai fazer nada. Tem muita gente com Agora, um monte de dinheiro sem isso, ideia. Com a ideia você muda a vida. Só que a ideia, quem dá é Deus. E essa ideia ele leva anos É a para te dar uma sabedoria. ideia. Ele Perfeito, leva anos. E Deus honra. Amém. Mas vocês são prova de que Deus honra. Amém. As pessoas, elas olham, eu sempre digo muito para os meninos que trabalham comigo, tem a referência de pessoas que estão próximas, palpáveis, tá?
Porque quem é só... Não desmerecendo, tá? Mas às vezes o cara é uma referência, não só. O cara traz um cara lá de longe, americano, que ele nunca andou com o cara. Não, irmão, minha referência aqui, ó. Meu pastor. Porque meu pastor, eu sei da história dele. Andava de Fusca, carregando os membros, e agora, olha o que Deus entregou para ele. Então, minha referência é esse cara que está aqui do meu lado. Meu pai fala isso, estuda a vida de quem você idolatra na internet hoje. Saiba quem é essa pessoa. Isso mesmo. Tem muita autoridade digital que não tem nenhuma autoridade na vida privada. É um avatar. Isso mesmo. A internet hoje está acostumada a ter avatar, né? Se você monta um avatar, você é ali pronto, ó, né? Esses dias eu estava escutando um podcast do Theo Hayashi, tá? Estava escutando por conta de que eu tô com uns projetos, e aí eu fiquei de ir em São Paulo, lá na Dunamis. Baita igreja. E eu estava escutando o podcast. No meio do podcast, isso ele falando de 1980, tá? No meio do podcast, ele contando uma história dele, da mãe dele, e aí ele cita o seu pai. Sim. No meio. Meu pai foi mentor espiritual deles, na época eles passaram uma dificuldade, o Theo chama meu pai de tio, isso né, mesmo. Hoje, assim. E aí ele cita o seu pai. Na hora que ele cita o seu pai, que ele está no podcast da Karina, ele cita o seu pai, e eu parei, e eu falei assim, você está vendo? Esse povo está aí, ó, irmão, mais de 30 anos carregando o evangelho. 40 anos. 40 anos. Aí hoje... A gente carrega uma Bíblia debaixo do braço porque tiveram pessoas lá atrás que lutaram para aquilo acontecer. E hoje ninguém quer saber, né? Esses novos aí falam assim, né? Não, o Theo que é um menino de ouro, honra meu pai, tá sempre... Mas assim, né? O cara chega do nada, falando manso, conquista milhões de seguidores e fala, agora eu sou o cara. Não. Irmão, quem está semeando há 40 anos o evangelho no país são eles, né, cara? Não é só, é uma geração inteira. É uma geração Silas, inteira. É meu pai, aí você vê que Edir Macedo, querendo ou não. Tem mão cada um todo com a mundo. sua. Cada um tem uma mão num canto. Claro, o que mesmo a Igreja Universal faz o que a Sara não faz. O trabalho que eles fazem em presídio, cara, em recuperação, eu não faço. E outras fazem. Deus deu dons para todos, né? Mas isso todos os discípulos de Jesus, se tivessem o mesmo dom, Verdade. ia ter briga, né, Ia ter velho? briga. Porque cada um foi para um canto, né, cara? Cada um foi fazendo trabalho. Quando eu olho isso, eu olho e falo assim, tem uma história. Só que as pessoas, elas olham o tamanho do ministério. Nossa, ó. Não, hoje elas olham o tamanho dos seguidores, né, que a pessoa tem. Isso, é verdade. Aí ela olha, ela fala assim, eu quero isso. Não, peraí, vamos ver a história. Vai lá, começa lá. Sim. Começa lá atrás. Legal. É isso aí. Não, ninguém vê isso. Essa caminhada, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque as pessoas, elas estão muito... Eu tenho muito jovem dentro da minha empresa, tá? E o jovem, 20 anos, 23 anos, ele fala, sabe o quê? 23 anos. Fala, eu não conquistei nada ainda, eu não tenho nada. Aí eu olho e falo assim, cara, 23 anos eu morava na rodoviária. O cara já quer conquistar o mundo. Não, 23 anos eu também estava perdido na vida, cara? Aquele cara do Kentucky Fried Chicken lá, o Coronel Sanders, começou com 66. Isso mesmo. Aos 80 era bilionário. Isso mesmo. Os caras com 23. Mas isso é a ansiedade da internet. A internet hoje faz com que todo mundo seja ansioso. Você vê guri de 10, 12 anos ali querendo ser youtuber, querendo ser famoso. Meu filho fala, cara, eu falei, Joaquim, vai ser feliz, cara. Vai curtir, vai jogar bola, vai ser criança. Isso. Que negócio é você querer ser youtuber? Já tem amiguinhos deles que já tem lá e quer ser famoso com 10, 12 anos. Eu falei, você tá louco, cara? Vai curtir a vida. Você vai se preocupar com isso mais tarde, né? Isso mesmo. Mas a internet hoje tá cada vez mais transformando o jovem mais ansioso, né, cara? Ela domina. Ninguém quer mais o processo, né? Não. Ninguém quer mais. Como dizem, né? Você chega em casa, você tem o controle da TV na mão, mas quem te domina é ela. Sim, ela tem o controle da tua vida, deixando o controle. O celular é igual. Ele está na tua mão, mas ele tem o controle da tua vida. Você está aqui, ele tem o controle geral da tua vida. Não, ele é o seu... eu não sei que isso acontece contigo, mas comigo acontece, às vezes, eu pensar à noite, assim, de manhã, surgiu o que eu tô pensando. Minha mulher falou, Samuel, também tá acontecendo comigo. Eu falei, não, é porque a gente, às vezes, conversa, a gente pensa que a gente conversa e tem um pedaço do cérebro nosso que tá aqui dentro, entendeu, velho? Ó, eu fui ter minha rede social agora, tá? Eu vi, você não tinha canal, eu vi que você estava começando agora, né? Eu construí essa empresa... Mas você não tá morando mais em van, você já não, tá melhor agora, não, né? Agora eu moro bem, eu tenho uma mas vida você não quer normal. largar a vida e virar nômade de novo, não, né? Não, mas assim, uma chamada para a obra de Deus... Não, mas você tem um ministério agora hora, legal, que eu tô sabendo, que é uma casa de reconciliação, uma coisa legal. Eu tenho a casa de recuperação aqui em Brasília, chama Ressuscita em Cristo. Legal. E é uma casa gratuita, é uma casa
de dependentes químicos. Olha. E tem Tá que quem cuida é o pastor funcionando. Cleito, né? Pastor Cleito que cuida aqui em Brasília, ativo aqui, fica aqui em Braslândia, no Poxa, setor de legal, chácara. vamos divulgar isso. E eu tenho, agora eu tô com o projeto da Caverna de Adulão, que é um projeto só para líderes e pastores. Vai ser uma casa de recuperação para líderes e pastores, só para líderes e pastores. Porque tem muitos pastores que estão cansados, muitos pastores que já perderam aquele primeiro amor pela obra, que precisam se reconectar de novo, entendeu? Muito ministério cresceu muito e acabou abandonando, não cuidando, não... Pô, que legal. Acontece de tudo, né? Porque E em Florianópolis? Isso em Florianópolis. Mas aí você também vive viajando no Brasil inteiro. Eu viajo muito pregando, né? Ministrando. Tô sempre E o seu canal no viajando. YouTube, César Nuno Oficial, é para falar de negócio ou da palavra? Não, só Bíblia. Só Bíblia. Eu não falo de negócio nunca. É incrível. Pô, mas também tem que compartilhar Eu não falo um de pouco, negócio mas nunca. tem que Nem compartilhar, porque é um cara de sucesso, 140 escritórios, fatura mais de 50, 70 o meu milhões. canal... Pô, tem que falar, César, Não. porque você é uma inspiração para a juventude. Eu sei. Talvez abra um momento, ó, galera, quem quiser, eu acho que mentores que nem você tá faltando, que quem passou o processo. Senão nossa juventude cai na mão de picaretas, entendeu, cara? Verdade. De caras que um dia eu fui num curso, fui pregar e dar uma palestra numa igreja de Curitiba, lotado, cara, lotado. 8 horas de treinamento. Aí chegou no final 2 caras muito bacanas, os caras anotaram tudo, sedentos, né? Samuel, nós tivemos um curso de um Bambambam e não foi nem 10% do seu. Pô, que legal, que bom. A gente fez o curso com esse cara, que é um cara do Brasil, e a gente decidiu, depois do curso dele, que nós vamos criar um curso. Falei, vocês têm o quê hoje? Eu tenho uma empresa pequenininha. E o curso de vocês? Não, como você ser milionário e gerenciar muito dinheiro. Aí eu fiz uma pergunta para eles. E peraí, vocês são milionários? Não, mas não precisa de ser, Samuel. A gente aprendeu que a gente tem que só parecer ser. Falei, meu irmão, tá errado. Tá errado. Mas um cara na internet ensinou que não tem, ensinou que ouviu dizer, pegou um curso de outro. Verdade. Então essa é a geração que está hoje querendo ensinar o que nunca fez. E você não, você dormiu na rua, César, pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que abre um pouco eu vou pensar assim, ó, nisso. prega 9 e um treinamento empresarial. 9 palavras e um treinamento empresarial. No meu canal eu falo muito sobre palavras reveladas e como o empreendedorismo está voltado na palavra. Legal. Então pronto, é uma mescla da Bíblia. Eu levo muita coisa de empreendedorismo. Até na rádio também eu falo sobre isso, né? Perfeito. Sobre como o empreendedorismo ele está voltado para a palavra de Deus também. Para a palavra de Deus, como essa mensagem, olha, Jesus ele fez aliança e ele fez propósito, ele escolheu pessoas, andou com pessoas certas, é uma forma de liderança, você vê uma revelação de uma palavra de liderança. Jesus, quando ele vai ensinar na beira do mar, ele ensina para um nível de pessoa na areia e depois ele ensina para outro nível de pessoa em alto mar. Isso, o líder sofre dentro da empresa, porque ele não consegue dividir quem já precisa estar num nível de ensino maior de um nível menor. E aí ele quer dar um nível só dentro da empresa e acaba criando conflito. Jesus subdividia. Ele ensinava para um pessoal na areia e depois ele botava as pessoas no barco e falava, agora vamos para o alto mar, porque eu preciso levar você para águas profundas. É lá que vocês vão aprender. E aí falava até em parábolas mais complexas para poder complexas. Porque para cada pessoa dentro da tua empresa, você precisa ter um nível de entendimento para falar com ele. Todo mundo, cada pessoa é um ser humano, né? Entende cada pessoa é um ser humano. Você olha isso, você fala, rapaz, eu preciso entender onde vai estar. E você imagina, eu tenho 40 diretores, eu estou o tempo todo. Esses dias eu falei para eles, eu falei assim, olha, Elias fez quanto milagre? 6. Eliseu fez quanto milagre? 12. Quem era o sucessor de Eliseu? Geazi. E por que Geazi não fez 24 milagres? Porque o olho de Geazi estava no dinheiro de Naamã. Falei, se vocês estiverem com o olho no meu dinheiro, vocês não vão chegar a crescer mais do que eu. Porque a tendência é de que os próximos sejam maiores do que eu. Meu Deus, que palavra, hein? Pra mim, essa aí também. Tendência... Porque é normal a gente que é empresário querer o dinheiro, Sim. cara. Meu Deus, a gente tem que orar pra Deus. Não. César, cara, nosso tempo já extrapolou ao máximo. Amém, irmão. Pô, te agradeço, Passou cara. voando. Que papo. Não, a gente tem que fazer novo. Vai ter um outro episódio. Só pra você também pregar e falar de empreendedorismo e negócios. Amém. Muito legal. Cara, finaliza aí do jeito que tu tiver aí, chama o teu canal, César Nuno Oficial. E vamos fazer de novo. Vamos ter que ter mais episódios, a continuação. Porque agora eu quero saber como que você vai
ser o pregador e aí gerir a empresa, que também tem. Vai, mas eu já faço esse processo já há um bom tempo. Todo mundo já sabe, na empresa hoje não tem um evento que eu não ministro. E que eu não chamo pastores para ministrar. Agora mesmo nós tivemos um workshop da empresa no CICB e tivemos lá acho que mais de 300 pessoas. Eu trouxe 2 pastores, amigo meu do Sul, para poder trazer uma palavra. Amém. E a gente sempre está em volta disso dentro da empresa, porque eu acredito fielmente, Samuel, que se a gente não curar as pessoas... Amém. Elas não vão produzir o que elas têm que produzir. Sem dúvida nenhuma. Você entendeu? Sem dúvida. E começa até ajudando emocionalmente e espiritualmente. Quando ela se encontra espiritualmente, ela encontra o propósito de vida dela. Isso mesmo. Ela encontrou o propósito, ela estando bem, ela consegue gerar fruto. Amém. A Bíblia diz que nós somos como árvores. Essa é uma mensagem que eu deixo aqui para que todos possam entender. O texto todo da Bíblia está citando a gente como árvore. O tempo todo. O tempo todo. É então verdade. você, nesse momento, começa a olhar as pessoas que estão chegando perto de você e o que eles estão falando com você. Qual que é o nível da conversa? Porque é o nível do fruto que você está tendo para entregar para ele. Amém. Se estão chegando perto de você para ficar falando de prostituição, é porque é o nível do fruto que tem em você. Se estão chegando perto de você para falar de negócios, é porque é o nível de negócio que você tem. Se chegam perto de você para falar de Jesus, é porque é o nível do fruto que você tem. Amém. E você precisa saber o fruto que você tem na tua árvore, porque desde o Salmo 1, seja árvores plantado na beira do rio, para que no tempo certo dê o fruto, para que alimente. O tempo todo, Jesus cura um cego. Ele olha para o cego e fala assim, o que você vê? Eu vejo um monte de árvores andando. Não, volta aqui, porque ele já estava no espiritual. Jesus disse que ele vai vir com uma pá, com uma enxada, que ele vai fazer a separação. Amém. Que a árvore que não dá fruto é podada pela raiz. Exatamente. Então assim, nós temos que dar fruto. Então todos vocês que estão aí nos assistindo, escutando esse podcast, compartilhe com outras pessoas e que vocês possam entender, Jesus tem o melhor, é o melhor. Amém. Não é pouco, Samuel, não é qualquer coisa. Não, é para transbordar, né? É o melhor, é o que os seus olhos não viu, o seu ouvido não ouviu, o que você não sentiu, é o que Deus tem guardado. E por que não chega? Porque nós precisamos nos preparar. Eu falo para Deus assim, Senhor, se isso ainda não chegou na minha mão, é porque o Senhor ainda está me preparando. Amém. Sabe, a gente precisa entender isso. E o jovem não quer, né, esperar, né? Não. Quer preparando, é todo dia falando com Deus, todo dia tendo um nível... Imagina só, o WhatsApp aqui, ó, você tem o WhatsApp de Jesus. Se eu mando uma mensagem para uma pessoa que eu não converso, ela vai me responder? Não. Ela não tem salvo. Se você mandasse uma mensagem hoje para Jesus, ele te responderia? Vai depender se você fala com ele. Amém. Vai depender se você fala com ele. Esse é o segredo, porque né, se você não fala com ele, não vai dar certo isso aí. As coisas não vão acontecer. Sem dúvida. Eu vinha falando agora pro Talen, imagina só. Falei para ele assim, a gente conversa muito e quando a gente viaja, ele que fica comigo no quarto, porque eu durmo 3 horas da manhã, eu leio Bíblia, meu irmão, você não tem noção. É o tempo todo com a palavra. Aí eu falei, tá, a gente fica falando muito de revelação, né? Falei, vamos revelar o texto aqui. Aí eu falei assim, imagina só uma coisa, Adão e Eva estavam no jardim do Éden, ele flutava. E quem estava lá? A cobra. Pois é. Então você já sabe que Satanás também está no meio do paraíso, tem que tomar cuidado. Outra coisa, o que a cobra fez com Eva? Falou com Eva, sinal que os animais conversavam. Sem dúvida. E se os animais conversavam é porque eles queriam conversar e Deus fez dessa forma para falar com Deus. Quando todos saíram do paraíso, perderam a intimidade com Deus, inclusive os animais. Por isso que veio o dilúvio e Deus matou todos, só separou alguns para pôr na arca e matou todos os outros, porque a partir do momento que você perde o contato de falar com Deus, você morre espiritualmente. Amém. Todos que morreram no dilúvio é porque já tinham perdido o contato de falar com Deus, não falavam mais com Deus. Só Noé falava com Deus. Amém. É isso então aí. Assim, falar com Deus todos os dias, falar, pedir, apresentar, sabe? Sem ser aquele, tem muita gente que é medíocre, que fica ali, ó, Senhor, eu não vim pedir nada, eu só vim agradecer, eu só vim isso. E Deus está lá, está falando, filho, eu conheço teu coração, pede logo o que você precisa. Sem dúvida. Eu estou aqui, pode pedir. O que vai levar você a receber ou não é o fruto que você está entregando. Não entregue oração e queira colher dinheiro que você não vai colher. Oração, você vai ter intimidade com Deus. Dinheiro é dinheiro. Planta abacate, colhe abacate. É isso aí. Plantou, amém? Colheu. Gente, plantou, colheu. Obrigado, César. Obrigado. Que momento, cara. Eu sempre
soube que contigo o papo vai, e a gente também tem que limitar, senão o nosso podcast vira um vamos filme. embora, Mas a gente tem que chamar, eu quero que você venha outras vezes. Galera, ó, esse foi um podcast com o César Zanoni. Depois entra lá nos canais dele, César Zanoni Oficial no YouTube, Instagram, maravilhoso, mega empresário. Mega não, um gigante do empreendedorismo, mas homem de Deus, cara, que entrega a sua semente, parceirão nosso aí, do Conexão do Reino. E tem oportunidades legais para vocês também, que estão buscando aí uma oportunidade, a 7 Capital. Sim. Depois vamos lá. E ó, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça aí o que as mídias sociais permitem, né, cara? Tudo. Que eu tenho que falar, né? Não, então tem o que produtor fala, pede para seguir o canal. Tem que falar. Aperta aí, porque é isso que vai fazer com que aquele irmãozinho que tá lá orando, chorando, querendo uma direção, meu irmão, vem receber a direção de um homem de Deus que é próspero. Amém. Né? Vê a vida das pessoas que vocês estão seguindo aí na internet, para não ver se o cara tá tirando foto lá em concessionária e postando que o carro é dele e não é. Entendeu? Verdade. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Ó, aproveita aí para dar um grande abraço, dizer que nós estamos aí às segundas-feiras, vamos lançar aí sempre um vídeo novo aí no canal do Conexão do Reino Brasil. Te aguardo lá. Deus abençoe. Obrigado, César. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém.